Santos e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 9 horas na Vila Belmiro. Jogo importantíssimo para o Peixe nessa luta contra o rebaixamento. Além de se distanciar de quem está no Z4, o Santos pode também ganhar algumas posições. Então vamos mostrar a situação da classificação do Brasileirão para entender, né, a importância desse duelo contra o Cuiabá, que também a gente pode chamar um confronto de 6 pontos, né? Porque não estamos tão distantes assim da equipe do Cuiabá. Mostraremos também as prováveis escalações, jogadores que estão pendurados. Próximo jogo do Santos é contra o Goiás, né? Então quem tomar cartão amarelo pode ficar fora, e também os desfalques da partida. Mas eu quero saber de vocês os palpites, quero ver quem que vai acertar aí, quanto que vai ser Santos e Cuiabá, me fala aqui nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque todos os dias tem conteúdo sobre o Peixe aqui, tá certo? Vamos começar mostrando a classificação para vocês entenderem essa importância do Santos vencer, né? Lembrando que o Santos é o último time que vai jogar nesta rodada. Então, já sabendo, né, de todos os resultados, o outro jogo que acontece nesta segunda-feira é também Vasco e Botafogo, jogando lá em São Januário. Importantíssimo o Botafogo vencer o Vasco, né? Até pela briga do título, o Botafogo que está com o mesmo número de pontos que o Palmeiras, né? Então, para abrir essa distância, e também para o Vasco permanecer na zona de rebaixamento com uma distância considerável do Santos. Então, a América é o 20º colocado com 21 pontos, Curitiba 23 pontos, Vasco, 34 pontos, Goiás 35 pontos. Cruzeiro, que foi derrotado, permanece com 37 pontos e 9 vitórias. Santos com 37 pontos e 10 vitórias. Bahia, 37 pontos e 10 vitórias. Corinthians, que também foi derrotado, 40 pontos e 9 vitórias. O que eu quero dizer? O Santos vencendo vai a 40 pontos e ultrapassa o Corinthians, porque o Santos vai a 11 vitórias, né? O Corinthians tem 9 apenas. E aí se iguala ao número de pontos e de vitórias também da equipe do Cuiabá. A não ser que o Santos aplique uma goleada histórica, né? Se o Santos aplicar uma goleada histórica, aí em saldo de gols passa também o Cuiabá, mas sendo honesta, acho pouco provável, tá certo? Mas tá bom, né? Ganhar algumas posições aí, 2 posições já tá de bom tamanho, e se tudo der certo, o Botafogo vencer a equipe do Vasco, melhor ainda, porque o Santos abre mais distância, né? Tanto do Vasco como também do Goiás. Lembrando que o próximo jogo do Santos é contra o Goiás, tá certo? Bom, mas antes da gente falar sobre desfalques, pendurados, escalações, quero te dar uma dica da 1xBet. Se você ainda não tem cadastro na plataforma, o link está no primeiro comentário fixado. Você vai utilizar o meu cupom NGLUZ para você ganhar 100% de bônus, ter vantagens lá no site. E aí, você vai fazer o seu primeiro depósito, e a dica que eu dou aqui para vocês é o seguinte, ó. Até separei aqui, deixa eu pegar. Ó, Santos e Cuiabá. Para essa partida tá pagando 2,05 uma vitória do Peixe, 3,28 para um empate, e uma vitória do Cuiabá, 3,76. Eu vou fazer minha fezinha, obviamente que numa vitória do Peixe, e estou confiante, hein? Estou confiante, acho que o Santos pode sim vencer a equipe do Cuiabá e cada vez mais ir se distanciando do Z4. Bom, vamos começar então falando sobre provável escalação da equipe do Santos. A matéria que eu separei aqui do Globoesporte.com que fala o seguinte: o técnico Marcelo Fernandes terá força quase máxima para o jogo desta segunda-feira. Sem o zagueiro João Basso e o lateral direito Lucas Braga, o treinador tem o retorno de jogadores importantes à equipe titular. Dodô, Lucas Lima e Marcos Leonardo começarão a partida. Por causa da dura sequência de jogos, o Santos entrou em campo contra o Flamengo em Brasília com uma equipe mista. Diversos jogadores apresentaram desgaste e ficaram no banco de reservas. E aí temos a provável escalação do Santos, né? Inclusive tem até o campinho aqui para a gente discutir, que seria o seguinte: João Paulo,
a zaga Joaquim Messias, as laterais Dodô e João Lucas, mas eu não descartaria o Kevson, tá? Não descartaria o Kevson no lugar do Dodô. Rincon, Jean Lucas, Rodrigo Fernandes, Lucas Lima, Soteldo e Marcos Leonardo. Essa é uma provável escalação que o Globo Esporte traz. Mas também o Santos pode jogar com essa escalação aqui que eu vou colocar agora. João Paulo, Messias, Joaquim e Dodô, 3 zagueiros. João Lucas, Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevson, Soteldo e Marcos Leonardo. Vou ser bem sincera para vocês, tá? Tem a escalação aí de cima e a escalação de baixo. Dessas duas prováveis, o que mais me agrada é a provável escalação com 3 zagueiros. Porque você tem jogadores, né, que podem avançar mais. Então você pode dar um pouco mais de liberdade para o Kevson, isso pensando também em o Santos quando roubar uma bola da equipe do Cuiabá, né? Você pode deixar um Soteldo também flutuando ali na frente juntamente com o Lucas Lima, um Jean Lucas indo e vindo. Tomás Rincon fica um pouco mais preso, mas também com essa possibilidade dele avançar, principalmente na bola aérea ofensiva, que ele é bastante importante. Então, me agrada mais a escalação com 3 zagueiros. Até também, se você pensar que o João Lucas, que vai jogar, né, no lugar do Lucas Braga, ele é mais defensivo. Então, imagina você ter Rodrigo Fernandes e João Lucas, para mim fica um time ainda mais defensivo. Dentro de casa, você tem que propor jogo. Tá? Apesar de muita gente achar que 3 zagueiros às vezes é mais defensivo, eu acho que você pode liberar mais os jogadores com 3 zagueiros. Minha opinião, tá certo? Me fala aqui nos comentários como que você escalaria. E aí, falando quem tá fora, né? Alisson, Sandri, Felipe Jonathan, Alex estão com lesões, estão tratando. Bruno Mezenga, dores musculares, assim como Lua Dias. João Basso tá com lesão também. Lucas Braga suspenso, Morelos lesão também. Pendurados, Gabriel Inocêncio, Joaquim Messias, Nonato, Dodi, Júlio Furti e Sandri. O Sandri, como tá lesionado, a gente acaba não contando. E o que preocupa é Joaquim e Messias, principalmente por conta dessa escassez de zagueiros do elenco do Santos, né? Um Santos que, com a lesão do João Basso, só tem o Jair no banco de reservas, caso aconteça alguma coisa com o Messias e também com o Joaquim, né? O Dodô, como a gente vem falando, vem atuando como terceiro zagueiro, quebra um galho ali, mas pode ser um problema. Até o Marcelo Fernandes falou sobre isso na entrevista coletiva depois da vitória do Flamengo, que o Jair já está sobre aviso. Ó, daqui a pouco você vai precisar ser acionado aí, porque tá complicada a situação, né? Tá bem curto aí as opções do Santos em relação à zaga. O Cuiabá deve jogar, né, com alguns desfalques, né? Vamos ler aqui a matéria do GE, que fala o seguinte: o técnico Antônio Oliveira não conta com os volantes Ranielli, bom jogador, isso é bom para o Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Lucas Mineiro, que teve lesão grau 1 constatada na coxa esquerda. Na vaga da dupla titular, o comandante deve escalar Fernando Sobral e Felipe Augusto, com Denilson sendo o terceiro homem no meio-campo. O goleiro Walter cumpriu suspensão na última rodada e volta à meta. De resto, o time terá a base que iniciou os últimos confrontos. E aí, provável escalação da equipe do Cuiabá: goleiro Walter, na zaga Alan Impereur e Marlon, nas laterais Matheus Alexandre e Riquelme, Denilson, Fernando Sobral, Felipe Augusto no meio-campo, mais à frente Pita, Daverson e Cleison. Esse deve ser a equipe do Cuiabá para enfrentar o Santos. Cuiabá, que a gente tem que tomar cuidado também, porque é um time que tem uma estatura alta, é um dos times mais altos do Campeonato Brasileiro, e também tem a questão do contra-ataque, né? Principalmente procurando o Cleison, principalmente procurando o Daverson. Então é um time que é perigoso. Não acho que vai ser uma partida fácil contra o Cuiabá, até porque eles também voltam, aliás, vêm, né, de uma derrota contra o Vasco em casa. E tem uma sequência também, acho que depois do jogo contra o Santos, eles enfrentam o Bahia. Ou seja, precisa abrir os olhos, né, a equipe do Cuiabá, porque senão pode entrar de fato aí na luta contra o rebaixamento. Mas espero que, se eles forem abrir os olhos, né, que seja depois desse jogo contra o Santos. Deixe a gente conquistar esses 3 pontos, que é fundamental para o Peixe, tá certo?
Mas eu quero saber de vocês o seu palpite, me fala aqui nos comentários e vai lá na 1xBet fazer sua fezinha e usa o cupom NGLUZ no seu primeiro depósito, você ganha 100% de bônus, tá certo? Até R$ 1.200. Grande abraço para vocês, 5 horas da tarde a gente está de volta com a nossa live de aquecimento e depois do jogo temos também a nossa tradicional live pós-jogo, tá certo? Grande abraço para vocês e até mais.